Você já olhou para o céu noturno, repleto de estrelas cintilantes, e se perguntou de onde vem toda aquela energia? Cada ponto de luz é, em essência, um gigantesco reator nuclear, uma usina de força cósmica que brilha há bilhões de anos. E se eu lhe dissesse que a humanidade está prestes a replicar esse poder aqui mesmo, na Terra? A busca por uma fonte de energia que seja infinita, limpa e segura não é apenas um sonho de ficção científica. É uma jornada real, uma das maiores missões científicas da nossa história. A nossa civilização foi construída sobre a energia. Contudo, essa jornada teve um custo. A queima de combustíveis fósseis, carvão e petróleo, que impulsionou o nosso desenvolvimento por séculos, agora ameaça o equilíbrio do nosso planeta com a poluição e as mudanças climáticas. Estamos em uma encruzilhada. Precisamos de mais energia para sustentar uma população crescente e avanços tecnológicos. Mas precisamos encontrá-la de forma que não destrua nosso lar. Como podemos resolver esse paradoxo? A resposta, meus amigos, pode estar literalmente nas estrelas. Esta não é a primeira vez que nos voltamos para o átomo em busca de poder. A fissão nuclear já foi uma revolução, mas gera resíduos radioativos de longa duração. E se, em vez de quebrar átomos, nós pudéssemos uni-los, imitando o processo que acontece no coração do nosso próprio Sol? Essa é a promessa da fusão nuclear. Se tivermos sucesso, teremos acesso a uma fonte de energia com combustível abundante, a água do mar, que não produz lixo radioativo de longa duração, nem gases poluentes. Seria o maior passo desde a conquista do espaço. A motivação por trás da construção de um sol artificial é simples e, ao mesmo tempo, monumental. Garantir o futuro da humanidade. Imagine poder ligar um interruptor e ter acesso a uma energia que não polui, não acaba e é inerentemente segura. Isso mudaria tudo. Hospitais teriam energia ininterrupta. A exploração espacial poderia alcançar novas fronteiras. Poderíamos dessalinizar a água do oceano em larga escala para combater a seca. A fusão nuclear representa a esperança de resolver de uma vez por todas a crise energética e climática. É por isso que nações ao redor do globo estão investindo bilhões em pesquisa e desenvolvimento, numa corrida colaborativa e competitiva para ser a primeira a acender essa chama estelar de forma sustentável aqui na Terra. O conceito de sol artificial é um apelido para um dispositivo chamado tokamak. Pense nele como uma garrafa magnética gigante e superpoderosa. Dentro dessa garrafa, os cientistas injetam isótopos de hidrogênio, deutério e trítio e os aquecem a temperaturas extremas, muito mais altas que as do centro do Sol. Esse calor cria o plasma. O grande desafio é contê-lo. Ímãs supercondutores criam um campo poderoso para manter o plasma flutuando, sem tocar as paredes. A teoria surgiu nas décadas de 1920 e 1930, ganhou força após a Segunda Guerra Mundial e culmina hoje em colaborações como o ITER, com 35 nações unindo forças. O ITER foi projetado para produzir mais energia do que consome, provando a viabilidade científica e tecnológica antes das primeiras usinas comerciais. Enquanto o projeto ITER representa o esforço colaborativo global, uma nação em particular tem se destacado, a China. Com um programa espacial ambicioso e investimentos maciços em tecnologia de ponta, o governo chinês tem injetado bilhões de dólares construindo e operando reatores experimentais, quebrando recordes e empurrando limites. O coração desse esforço é o reator chamado IST, Experimental Avançado Supercondutor Tokamak, localizado em Hefei, na província de Anhui, apelidado pela mídia de Sol Artificial. O IST foi projetado para testar tecnologias-chave, especialmente a operação em estado estacionário, manter o plasma quente e estável por longos períodos. Em 2021, o IST manteve plasma a 120 milhões de graus Celsius por 101 segundos, quase 2 minutos. Em outros experimentos, sustentou plasma por mais de 17 minutos, 1.056 segundos, a 70 milhões de graus Celsius. Cada um desses feitos é uma peça crucial no quebra-cabeça da fusão. Manter um plasma extremamente quente por um longo tempo é o desafio central para que um reator de fusão se torne uma usina viável. Os sucessos do IST fornecem dados valiosos para o projeto ITER e pavimentam o caminho para o CFETR, China Fusão Engenharia de Teste do Reator, que visa gerar eletricidade já na década de 2030. A China está dominando supercondutividade, aquecimento de plasma e controle magnético em nível de excelência mundial, construindo base de conhecimento e cadeia de suprimentos que a posicionam como líder no campo. Para o resto do mundo, isso é um poderoso incentivo. Um momento Sputnik para a energia de fusão, impulsionando programas em outros países. A competição saudável, combinada com colaboração, acelera a inovação para toda a humanidade. Mas como exatamente funciona esse processo mágico de criar energia a partir da fusão de átomos? Eu prometi uma explicação simples, e aqui está ela. Para forçá-las a se unir, você precisaria de uma quantidade enorme de energia para empurrá-las uma contra a outra. A fusão nuclear é parecida. Ela pega dois tipos de átomos de hidrogênio leves, chamados deutério e trítio, e os força a se fundir. O deutério pode ser extraído da água do mar comum.
O trítio pode ser produzido dentro do próprio reator, a partir do lítio, um metal abundante. Quando esses átomos se unem sob imensa temperatura e pressão, algo extraordinário acontece. Eles se transformam em um átomo de hélio e liberam um nêutron. O mais importante, a massa combinada final é um pouquinho menor. Onde foi parar essa massa perdida? Ela foi convertida em uma quantidade colossal de energia, segundo a famosa equação de Einstein, EmC2. No núcleo solar, a gravidade esmagadora cria a fusão. Na Terra, como não temos essa gravidade, precisamos de temperaturas ainda mais altas, centenas de milhões de graus Celsius. O nêutron energético sai do plasma e atinge a manta do reator, aquecendo-a. Esse calor ferve água, cria vapor e gira turbinas para gerar eletricidade, como numa usina convencional. A beleza, segurança e limpeza. A fusão não é uma reação em cadeia. Se o confinamento falha, o plasma esfria e para. O principal subproduto é o hélio. Os materiais ficam radioativos por bombardeio de nêutrons, mas decaem a níveis seguros em algumas décadas. Ao contrário dos milhares de anos dos resíduos da fissão, é um ciclo de energia quase perfeito, inspirado na própria natureza. Agora vamos falar de algo que realmente desafia a nossa imaginação: as temperaturas envolvidas. O núcleo do nosso Sol atinge cerca de 15 milhões de graus Celsius. Na Terra, precisamos de 150 milhões de graus Celsius ou mais, 10 vezes mais quente que o centro do Sol. Nenhum material pode resistir a esse calor. Se o plasma tocasse as paredes, as vaporizaria, e a reação pararia. A solução é o confinamento magnético. O tokamak usa ímãs gigantes, resfriados a temperaturas criogênicas, cerca de menos 269 graus Celsius, para criar um campo em forma de anel, um donut, que mantém o plasma flutuando. Dentro do reator, há uma diferença de mais de 400 milhões de graus em poucos metros. É como segurar uma estrela em miniatura dentro de um freezer superpotente. O que isso significa para o futuro da energia? Significa dominar as forças fundamentais da natureza. A energia liberada por apenas alguns gramas de combustível de hidrogênio é equivalente à energia de toneladas de carvão. Uma usina de fusão de 1 gigawatt precisa de apenas algumas centenas de quilos de combustível por ano. Imagine o impacto. Navios de carga, aviões, cidades inteiras poderiam ser alimentados por uma fonte compacta, limpa e praticamente inesgotável. Gerar e controlar temperaturas 10 vezes maiores que as do Sol nos dá um poder antes só do cosmos. Apesar dos avanços espetaculares, das promessas grandiosas, a jornada para a energia de fusão comercial ainda não terminou. Chegar até aqui foi uma saga de décadas. Provamos ser possível aquecer o plasma a temperaturas estelares e confiná-lo por tempo suficiente para as reações acontecerem. Experimentos como o JET e o WIST demonstraram repetidamente esses feitos, quebrando recordes e construindo a confiança na fusão controlada. O primeiro grande marco é o ponto de equilíbrio, o Q igual a 1. Em 2022, a Instalação Nacional de Ignição alcançou a ignição, mais energia de fusão do que a do laser que iniciou a reação. Agora, o desafio é fazer isso de forma sustentada e em um tokamak. O ITER foi projetado para atingir Q igual a 10, produzir 10 vezes mais energia do que consome. Materiais precisam suportar nêutrons por décadas. Precisamos extrair calor com eficiência e produzir trítio no reator. E baixar custos, hoje na casa das dezenas de bilhões, com padronização e escala. Solar e eólica seguem essenciais. A fusão somará resiliência e potência firme, acelerando a transição energética global. Estamos na fase final desta maratona, e cada obstáculo superado nos deixa mais perto da linha de chegada. A previsão mais otimista indica usinas de demonstração conectadas à rede nas décadas de 2030 ou 2040. A partir daí, a transição global poderia começar. Inscreva-se aqui no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder. Feche os olhos por um momento. Imagine como seria o nosso mundo com acesso a energia limpa, barata e praticamente ilimitada. Pense nas implicações. Cidades inteiras poderiam ser alimentadas sem emitir um único grama de carbono. A escassez de água potável poderia se tornar coisa do passado. A agricultura vertical floresceria, garantindo segurança alimentar. Viagens espaciais de longa duração, para Marte e além, se tornariam muito mais viáveis com reatores de fusão compactos. Não seria apenas uma mudança, seria o início de um novo capítulo na história da civilização humana. Essa não é uma utopia distante, é a consequência lógica de dominar a fusão nuclear. Com energia abundante, podemos enfrentar a mudança climática, reduzir a pobreza e permitir que países em desenvolvimento deem um salto sem passar pela fase poluente dos combustíveis fósseis. A dependência do petróleo e do gás, tantas vezes fonte de conflitos, diminuiria. A energia se tornaria um bem comum, disponível para todos. A jornada para o Sol artificial é um testemunho do espírito humano de exploração e perseverança. Começou com o olhar para as estrelas perguntando como.
e hoje transformamos em quando. Projetos como o ITER, os avanços na China, nos Estados Unidos e na Europa, nos levam cada vez mais perto da resposta. Como astronauta, tive o privilégio de ver nosso planeta do espaço, uma esfera azul e frágil. A fusão nuclear é a ferramenta mais poderosa para protegermos nossa casa, avançarmos a tecnologia e melhorarmos bilhões de vidas, preservando a natureza. Dominar a energia das estrelas é o nosso próximo grande salto, a promessa de um futuro mais brilhante, mais limpo e mais justo. A jornada para o Sol artificial é uma das histórias mais incríveis do nosso tempo, e você faz parte dela. O que você faria com energia limpa e ilimitada? Deixe sua opinião nos comentários.